Jesus, amigo, divino mestre, que a vossa luz misericordiosa de amor e de paz esteja nos envolvendo e fortalecendo, derramando sobre nós o bálsamo do teu amor e da tua paz. Envolvei-nos, Senhor, nas tuas bênçãos, envolvei-nos na tua luz, hoje e sempre, que assim seja. Agora é contigo, Juliana. Então vamos lá, boa noite a todos. É com muita alegria que eu retorno aqui para a gente conversar, dar continuidade, né, no estudo do livro Céu e Inferno de Allan Kardec. Hoje o tema que foi proposto é a gente conversar um pouco sobre o esboço do inferno cristão, dando continuidade efetivamente no estudo da semana anterior, né? Hoje a gente vai estudar um pouco do item 11 ao item 15 do livro Céu e Inferno. E aí eu convido quem tiver interesse em colocar perguntas, né? Estamos aqui à disposição para poder ajudar. Não se trata de uma palestra, se trata de um estudo onde nós iremos compartilhar algumas impressões acerca desse capítulo, né? Desses itens desse capítulo. Quando Kardec começa a falar sobre o esboço do inferno cristão, ele queria trazer para a gente, na verdade, esse capítulo ele fala do inferno, e o inferno sob o aspecto das crenças que existiam naquele período. Então, quando Kardec traz para a gente o esboço do inferno cristão, ele veio trazendo a respeito do que os teólogos daquela época acreditavam, o que era o inferno, né? Como que essa cultura veio sendo trazida para nós até aqueles dias e como que ela vem sendo trazida até os dias atuais, porque apesar do livro ter sido escrito há 150 anos atrás, os livros da doutrina espírita são muito atuais. Então, quando falar do esboço do inferno cristão, é a gente entender como que era tratado essa questão do inferno naquele momento em que Kardec sistematizou aqui o livro Céu e Inferno. E a gente pega no primeiro item uma frasezinha que nós vamos conversar um pouco sobre ela. Kardec fala que o inferno, ele era pautado na questão material. Isso é interessante porque os teólogos daquela época, eles utilizavam das questões materiais para tentar explicar para nós como era o inferno. E é interessante a gente pensar a partir desse princípio, porque quando a gente pensa em inferno, a gente pensa em fogo, a gente pensa em animais, a gente pensa em vermes, né? A gente, em momento algum, traz a questão do inferno para uma esfera um pouco mais espiritualizada. A gente está sempre pensando no inferno como algo material. E foi exatamente essa expressão que me chamou a atenção nesse primeiro item do capítulo. Kardec fala que os teólogos daquela época entendiam o inferno como uma expressão material. E é interessante porque, ao mesmo tempo que se entendia expressão material, entendia-se que existiam formas, né? Então, a ideia seria como que os teólogos explicavam como era o inferno. Né? Os estudiosos explicavam como era o inferno. E assim explicava-se que existia-se demônios e existia espíritos melhores. Então, tinha os condenados, que a gente não é bom o suficiente para poder herdar o reino dos céus, então existia ali aquele status ali do condenado, e tinha os espíritos puros, aonde os condenados iriam ressuscitar no dia do juízo final, e iriam recompor-se trazendo o seu corpo carnal. Isso, para mim, é tão interessante a gente entender sobre esse prisma, porque dá uma impressão de que a própria lei de Deus está sendo contradita nesse texto. Então, eu vou ler para a gente poder trazer aqui para estudar. Os condenados, eles iriam ressuscitar no juízo final, retornando os corpos carnais que revestiam-se enquanto estavam vivos. E esses condenados, eles iriam habitar, né, no juízo final, os corpos de acordo com os flagelos que eles tinham adquirido. Enquanto os espíritos que seriam puros, aqueles que herdariam o reino dos céus, eles teriam corpos purificados e resplandecentes. E é interessante que os condenados teriam corpos maculados, né, desfigurados, enquanto outros, que seriam os eleitos,
os puros, eles teriam corpos mais reluzentes, mais perfeitos. E daí a gente já começa a entender que existe uma percepção equivocada da lei de Deus, porque Deus jamais faria um inferno ou um céu ou um lugar para ser habitado onde tivesse distinção, né? Um lugar eterno onde tivesse ali uma distinção entre uns e outros, né? E aí o Kardec fala que a percepção do inferno, então, naquele período, era uma percepção de questões materiais, era um lugar onde seria povoado por criaturas com perfil terrestre, né? Os teólogos diziam que a gente teria o mesmo biotipo, mãos, pés, a gente teria boca, dente, ouvido, sentiria fome, frio. E aí a gente percebe, então, que o inferno que eles estavam tentando introduzir, apresentar para a gente, era praticamente o esboço da Terra, né? Alguma coisa parecida com o que a gente já vive hoje. De tal forma que Kardec pergunta, né? Onde será que está esse inferno? É tão parecido com a Terra, né? É tão parecido com o que a gente vive aqui. Alguns que são mais eleitos têm corpos mais bonitos, mais perfeitos. Outros não tão eleitos assim, que têm corpos mais maculados, mais deficientes. Alguns sentindo fome, sede, frio, calor, outros não. Então, Kardec questiona, né? Onde será que está esse inferno, que é tão parecido aqui com a Terra? Mas ele fala também, ao mesmo tempo, que naquela época ninguém a tinha percebido e ninguém tinha dado uma resposta convincente para isso. Ninguém saberia dizer, naquela época, esse esboço desse inferno. Se estaria no próprio globo terrestre, se estaria fora, se estaria dentro das entranhas da Terra. Era um lugar que não se sabia onde colocar, mas é um inferno que é divulgado, inclusive em muitas crenças até os dias de hoje, né? E aí Kardec até comenta que não existe nenhum concílio que determinou aonde está esse inferno. E aí ele fala o seguinte: esse inferno, onde quer que ele exista, é um mundo composto de elementos materiais. Tem sol, tem estrela, tem lua, mas é triste e é inóspito. Por quê? É um lugar frio, né, onde a gente vai continuar sentindo as mesmas dores, mas é um lugar, seja lá onde ele estiver, vai ser muito parecido, é um lugar muito parecido com esse que nós já vivemos. Mas é importante colocar o seguinte: quando Kardec fala do esboço, né, deixa eu pegar aqui, o esboço do inferno, ele está querendo trazer para a gente da onde que surgiu essa ideia, né? Da onde que veio essa crença que nós, até pouco tempo atrás, também acreditávamos. E ele fala o seguinte, que algumas dessas teorias, elas foram nascidas, elas foram tiradas do próprio Evangelho, da própria Bíblia. Tem alguns trechos lá em Apocalipse que fala sobre esse lugar, né, sombrio, fétido, onde haverá choro, ranger de dentes, né, que o próprio Jesus cita essa parte, mas ele fala muito sobre o Apocalipse, ele fala que alguns trechos de Apocalipse nos levaram para essa percepção, e também um texto que está em Isaías, que ele até cita aqui no livro No Céu e Inferno, ele cita Isaías, onde fala desse lugar horroroso, né? Que fala desse lugar que não é um lugar bacana de se estar, de tal forma que ele fala que é um lugar triste e inóspito, que não é legal de se viver, né? Um lugar onde é árido, que falta muita coisa, né? E o que a gente percebe aqui? Que no próprio Apocalipse ele fala muito sobre o enxofre, sobre fogo, e em Isaías ele fala sobre vermes, sobre um lugar não confortável de se estar, né? Além de ter essa percepção física, ele fala também que existia ali uma ideia de demônios que assombrariam o homem. Então, eu peguei alguma dessas partes, né, que ele fala do enxofre, do fogo, dos vermes, e gostaria de colocar aqui para a gente pensar. Quando a gente fala do fogo, a gente pode pensar que
lá em Apocalipse, né, quando fala de fogo, a gente pode pensar que é um dos elementos naturais simbólicos que tem no próprio texto do Evangelho. Porque o fogo ele tem uma simbologia de transformação. Quando a gente pensa numa barra de ferro e a gente pensa em moldá-la, se a gente pega uma barra de ferro, eu vou pegar um exemplo aqui no meu celular, se eu quiser moldá-lo, fica difícil. Mas se for uma barra de ferro levada ao fogo, ela se torna um pouco mais maleável. Então, o fogo ele é esse elemento simbólico que o próprio Apocalipse traz para ilustrar para a gente esse lugar de sofrimento, esse lugar de transformação. Quando a gente fala dos vermes, né, a gente pode pensar em alguns espíritos que, em desdobramento ou mesmo em reuniões mediúnicas, que poderiam ter sinalizado ou até mesmo lembrado, né, do período de sofrimento em que estiveram após a morte, porque muitos acreditam, de fato, estar dormindo, né, esperando o juízo final, e sente ali aquele final do corpo físico, né, enquanto a Terra tá se incumbindo de finalizar com os destroços materiais. Mas existe sim esse texto, né, essa frase lá na própria Bíblia. E aí, Kardec até fala o seguinte, que muitos teólogos também falam desses demônios que estariam ali, né, para levar o homem ainda mais à perdição. Esses demônios que estariam nesse inferno para levar ainda mais o homem para a perdição. Por isso, Jesus, em uma passagem evangélica, ele fala que para que a gente acelere na nossa própria transformação, para que a gente não vá para lugar onde haverá choros e ranger de dentes. Mas, pegando uma parte daqui do livro do Céu e Inferno, tem uma parte que Kardec cita Santo Agostinho, que Santo Agostinho, apesar de ter vindo, né, de uma outra crença religiosa, ele foi santo, né, católico, ele discordava, mesmo em vida, dessa percepção, desse sofrimento físico que os teólogos daquela época nos apresentavam. Ele discordava que esse inferno entendido por nós, ele discordava que se relacionava a sofrimentos físicos. Ele levava esse sofrimento muito mais para os aspectos morais. E ele falava, ele inclusive pontuava essa questão do fogo, né? Ele pontuava sobre essa questão da transformação, de tal forma que ele não entendia do jeito que se colocava, ele não concordava com o posicionamento dos teólogos daquele período, porque o sofrimento do inferno, né, se ele existe, ele é um sofrimento muito mais moral do que um sofrimento material e físico. E aí, Santo Agostinho até colocava assim, como que pode, né, estarmos no inferno, como que pode os teólogos apresentarem para a gente um inferno onde haverá fogo, onde haverá essas labaredas, né, essa questão física, e depois haverá a própria reconstrução desse corpo, porque se acreditava que no dia do juízo final, acredita-se, né, quem ainda crê nessa teoria, acredita-se que ao juízo final esses corpos serão de fato ressurgidos. Então, Santo Agostinho questionava dessa forma. E ele até falava, inclusive, que o sofrimento pós-morte, né, se ele existia, ele era um sofrimento tão mais além do físico que a própria cratera de um vulcão seria um refrigério para algumas dores e alguns tormentos dos homens. É forte, né, a gente pensar nisso, porque quando a gente fala de sofrimento físico, a gente pensa que está no limite, né? Imagina aí você pegando fogo, deve ser uma sensação horrorosa. Mas Santo Agostinho até fala que, em vista do que ele acreditava ser o inferno, em relação ao que se era pregado,
para ele não fazia sentido e essas questões morais eram muito mais valorosas do que as questões físicas. E aí, Kardec vai falar o seguinte, que alguns teólogos, eles eram tão ousados ou mais esclarecidos, tinham tantos acessos, né, a desdobramentos, talvez, que eles colocavam esse inferno, né, de uma forma muito, muito, muito viva para aquelas pessoas que estavam ali. E aí a gente até pode pensar essas questões de desdobramento, porque tem várias questões, né, no Livro dos Espíritos que falam sobre isso, mas a gente pode citar a questão 432 e a questão 433, que fala de desdobramento, não somente em sonhos, né, mas também onde fala dos sonâmbulos. A gente sabe que muitos autores, muitos pintores, né, muitas pessoas têm acesso ao plano espiritual. Muitas pessoas têm acesso ao plano espiritual, mas a gente não entende o que a gente vê. A doutrina espírita veio nos esclarecer, mas aqueles que não a estudam pode ter uma interpretação equivocada do que a doutrina, do que é de fato aquela visão que está sendo, né, aquela visão que está se tendo acesso. Muitos são transportados mesmo, seja por merecimento, seja por conexão, por ressonância, mas são de fato transportados para o plano espiritual em desdobramento. E assim, de tal forma, existem muitas narrativas. Uma delas é da própria Santa Teresa de Ávila, que está até aqui, inclusive, no livro do Céu e Inferno, falando a respeito de uma experiência que ela teve e aí é claro que ela não usou a palavra desdobramento, provavelmente deve ter usado, né, por ser uma santa de uma outra né, linha religiosa, ela deve ter dito que, né, a percepção dela foi uma visão, ou talvez uma própria aparição, né, uma forma de Deus mostrá-la e levá-la para aquele lugar. Então, ela fala que nesse desdobramento, para a gente, né, o desdobramento, ela foi transportada para um lugar muito lodoso, muito fétido, onde pululavam répteis e monstros. E aí a gente percebe claramente, ao estudar a doutrina dos espíritos, que é uma realidade, né? Houve, de fato, sim, um desdobramento. Houve, de fato, sim, uma visita aos planos espirituais para um lugar que não era um lugar muito favorável, né? Sabemos nós que há muitas moradas na casa do Pai, isso não é segredo para a gente que estuda a doutrina espírita, e que existem esses limbos, né? Esses umbrais, esses lugares menos habitados, né? Que são menos hóspitos para que a gente possa evoluir. Existe sim, porque a gente é levado para lugares de acordo com a nossa ressonância, de acordo com a nossa energia, porque o inferno e o céu está dentro de nós. E assim, a própria doutrina vai dizer para a gente, né? E aí, quando ela fala que esteve lá, ela fala que é um lugar de sofrimentos eternizados, que as pessoas gritavam, né, sofriam, e que parecia presas em muitos calabouços. Então, ela narra, de fato, ali, como se fosse um sonho ou um desdobramento, né? E que, inclusive, era possível de ver, e aí, quando eu estou dizendo aqui, é uma reunião de vários espíritos, né? Muitos deles falavam que viam demônios, muitos deles falavam que viam homens com metade do corpo, alguns homens com metade corpo homem, metade animal, parecidos com morcegos, parecidos com serpentes. Por quê? À medida que os espíritos, né, vão se descomprometendo com a lei, eles vão se descaracterizando. E a gente percebe que os demônios que são ditos, que são vistos, né, nesses desdobramentos, são espíritos que não querem estar de acordo com a lei de Deus. E aí a gente não precisa entender que é um demônio. A gente pode compreender, né, que é um espírito que neste momento ou naquele momento não estava em ressonância com a lei de Deus, que é a lei do amor.
né? E ela até fala, e o Kardec fala, né, de várias percepções, de várias histórias que ele tinha acesso, que alguns tinham perfil de leão, de víbora, e para a gente é estranho, né, pensar sobre isso, porque por mais que a gente estude a doutrina, é muito forte você imaginar que um espírito se descaracteriza tanto da sua forma humana, né? E aí ele fala o seguinte, que esses espíritos que têm essa carinha, né? Essa aparência, eles de fato estão ali para poder atormentar mesmo o homem. Mas eles não estão ali para atormentar quem não tem o inferno dentro de si. Porque o inferno está dentro de nós mesmos, né? Esses espíritos, eles vão achar ressonância em nós de acordo com aquilo que está dentro do nosso coração. E aí ele fala que o mal que esses espíritos praticam é o mal que inspiraram e nos inspiram aqui na Terra. Que eles não vão praticar nenhum mal que não seja praticado por nós mesmos aqui na Terra. E ele fala mais, que esses espíritos que são contrários à lei de Deus, eles são muito disciplinados para nos prejudicar. Eles são muito disciplinados, né? Como eles não têm muita afinidade com essa lei do amor, essa lei da caridade, da fraternidade que Jesus veio nos apresentar, eles realmente querem nos mostrar que estar do lado de lá é estar desamparado, é estar sem o acolhimento do alto, né? De tal forma que eles, de fato, punem. Eles têm uma missão de punir, mas não está relacionado com a lei de amor e caridade. Eles fazem isso por opção, né? Kardec até coloca que eles estão empenhados simplesmente para ofender a Deus. Então, de fato, existe um lugar, né, que foi apresentado para a gente por aqueles teólogos daquela época, que é um lugar que ele se assemelha muito com o que a doutrina espírita veio nos trazer, né, esse esboço do inferno. É um lugar que a doutrina espírita também vem nos apresentar, mas eles colocavam dessa forma, que tinham lá os demônios que ficariam nos atormentando porque são espíritos que são contrários à lei de Deus. E aí ele coloca até assim, ó, aqueles que eram delinquentes e são gulosos são castigados pelos demônios da glutonaria. Aqueles que eram preguiçosos, eles eram castigados pelos demônios da preguiça. Aqueles que eram luxuriosos eram castigados pelo demônio da devassidão e assim por diante. Então, tinha ali uma escala de demônios que iriam nos perseguir, que iriam nos atormentar, de acordo com a ressonância que tivesse dentro do nosso coração, né? E aí eles colocam também que esse inferno, né, esse inferno onde a gente estaria ali vivendo essa eternidade até o juízo final, teria frio, teria calor, a gente seria queimado, a gente ia ficar com fome, a gente ia ficar com sede, a gente ia ficar cansado, a gente ia ficar mais atormentado que escravos ao fim do dia. É pesado, né? Mais atormentado que escravo ao fim do dia, porque escravo não parava. Então, é um lugar de muita tortura, é um lugar de muito sofrimento, esse inferno que era apresentado para a gente naquela época, e com um agravante, era um inferno eterno. Por quê? Não sabemos o dia do juízo final, se a gente for parar para pensar sobre essa ótica. Então, aqueles que já desencarnaram há muitos anos, muitos séculos, estão ali aguardando o dia do juízo final, então é uma tortura sem fim, né? E aí ele fala, inclusive, que essa tortura sem fim, esses demônios estariam ali nos prejudicando, nos atormentando, fazendo com que a nossa vida, de fato, fosse... esse aguardar do juízo final fosse algo, assim, bem sofrido, né? Bem sofrido mesmo. E aí, Kardec fala que os teólogos, inclusive, tinham até nome para dar a esses espíritos demoníacos.
E a gente herda esses nomes até o dia de hoje. Ele fala que existe o demônio da luxúria, que é o Belfegor, tinha o demônio do homicídio, que era o Apolion, tinha Beuzebu, que era o demônio dos desejos impuros, tinha o Lúcifer, que era o chefe de todos, né, que inclusive era o anjo que foi caído do céu, aquele escolhido por Deus, né, que foi caído do céu, e que atualmente é denominado Satanás, que é o chefe desse inferno. Então, existia ali uma história muito bem contada, uma história muito bem montada, para explicar o que era o inferno. Só que a gente começa a pensar que é uma história que ela se desconecta em si mesma, porque como que Deus faria para ressuscitar um corpo que a própria terra já consumiu, né? Ele estaria infringindo a lei natural, que é uma lei criada por ele. Então, dá uma impressão de que essas leis, né, essa ideia que foi apresentada naquela época, era uma ideia de inferno muito relacionado com a matéria. E que a própria lei física, ciência mesmo, né, a própria ciência hoje, já nos coloca em ponto de questionamento. Como que se faria isso? A gente sabe que Deus, ele opera milagres, né, ele opera prodígios, mas para nós que entendemos a doutrina espírita, a gente sabe que não existe milagres nem prodígios. A gente entende que tudo que Jesus fez e tudo que esses milagres, né, toda essa coisa incrível que Jesus criou, está tudo dentro da base da lei de Deus, está tudo dentro da base da lei natural. Nada que Jesus fez foi para derrogar a lei, pelo contrário, ele veio cumprir. Então, quando se fala que haverá uma ressurreição de corpos, indicando que haverá um milagre, nós que estudamos a doutrina espírita, a gente já começa a questionar daí. Porque não existe milagre, existe aquilo que a nossa capacidade não tem condição de compreender, né? A nossa inteligência, a nossa intelectualidade não tem condição de compreender. Mas, entendendo as leis da física, que já nos foi revelada por muitos estudiosos, a gente entende que o corpo, uma vez né, faleceu, a Terra consumiu, ele não volta a existir, né? Então, daí a gente já começa a questionar essas questões. E uma outra coisa, existe ali aquele inferno onde há fogo, onde há enxofre? Como que seria isso? Esse corpo que está lá queimando, esse corpo que está lá, né, queimando, como que ele voltaria? Então, é uma história que hoje, com a nossa capacidade intelectual, é uma história que a gente já não consegue mais acreditar. Né? Como que esse corpo não se dissolve nessa fornalha? Então a gente voltando a falar a respeito desse milagre, na época da ressurreição, Kardec coloca o seguinte, que os teólogos entendiam que Deus, ele abriria os sepulcros, tiraria os nossos corpos e moldaria novamente, baixando as nossas enfermidades, excluindo as enfermidades, excluindo ali as nossas mazelas e criando corpos novos, né? E que nós entendemos que esse tipo de ideia é um tipo de ideia que ela vai de encontro à lei natural, porque uma vez que deixa de existir, né, não se recompõe. Então, o que os teólogos naquela época entendiam, então? Uma vez que você morre, você esperaria o juízo final. Nesse período de espera do juízo final, você ficaria nesse inferno, né? Onde você sofreria esse fogo, ficaria nesse fogo, sentindo essas dores, esses frios, de tal forma que a ideia seria que Deus estaria nos abandonando. A ideia de que Deus nos deixaria ali aguardando o momento ideal. E compreendendo Deus com a nossa pequena capacidade de compreendê-lo, a gente percebe que é uma ideia muito equivocada de Deus. Porque
nas nossas dificuldades, a gente consegue sentir Deus perto de nós, né? Deus jamais abandonaria um filho dele, ainda mais por esse tempo indeterminado, né? Quando é o juízo final? Não sabemos, né? Então, a ideia que os teólogos vinham nos apresentar inicialmente, e que algumas ideias, algumas linhas religiosas ainda acreditam, são ideias que fazem a gente questionar de fato o que é Deus. E dá uma impressão também que Deus, ao ressuscitar-nos lá no juízo final, ele muda de ideia, né? Ele muda de ideia porque ele tinha um parecer, vai todo mundo perder a carne. Agora ele volta e recompõe tudo. Então, assim, dá uma ideia de um Deus complicado, que não sabe o que quer, né? Que não sabe como conduzir. Então, esse tipo de ideia, esse tipo de comportamento, não é um comportamento esperado por Deus. O Deus que nós conhecemos hoje, o Deus que nós compreendemos hoje, né? Deus, ele não muda de ideia, ele não tem interesse em fazer com que a gente sofra de forma, esses tormentos que foi relatado aqui pra gente. Deus não tem esse interesse. Pelo contrário, né? Deus, ele quer que nós tenhamos aí uma vida de abundância e de tranquilidade, de plenitude. Ocorre que, em virtude da nossa observância das leis, a gente acaba incorrendo na lei de causa e efeito, fazendo que haja dor e sofrimento na nossa trajetória, mas não é o que Deus quer para nós, não é o que Deus espera para nós, ele não vê, Deus não tem interesse em nos deixar nesse lugar de sofrimento, de padecimento constante. Deus não tem amor nisso, Deus não vê felicidade nisso, pelo contrário. Deus, ele é esse agricultor que plantou em nós essa sementinha do amor, da lei do amor, que é a lei dele, e ele espera que um dia essa lei, ela venha, essa semente, né, ela se transforme em fruto através de nós. Deus é esse ser que espera que a gente progrida, que a gente evolua, e não um ser que espera que a gente fique ali amargurando o sofrimento e sentindo esse fogo nos queimar, um fogo que, como disse Santo Agostinho, é um fogo que não queima, é um fogo que só tortura. Deus não espera isso de nós, né? E de tal forma que é um pouco inconcebível para a gente essa percepção desse inferno que nos era apresentado nessa época, né? E aí a gente percebe que Kardec coloca aqui, finalizando quase já, ele coloca que o inferno dos cristãos, que os teólogos, né, estudam a religião cristã, ele fala que o inferno dos cristãos era um inferno muito mais penoso que o próprio inferno dos pagãos, porque os pagãos não tinham essa percepção, né? Estudamos na semana anterior sobre essa visão dos pagãos e como que eles entendiam o inferno. Então, a nossa visão de inferno, a visão cristã do inferno, antes da doutrina espírita nos esclarecer, é uma visão muito mais atormentadora do que uma visão de quem não acredita em Deus, né? E isso faz com que a gente viva uma vida buscando muitos prazeres. Essa percepção de inferno, ela impacta diretamente no nosso comportamento diante da vida, porque se depois da morte haverá para a gente isso, né, esse sofrimento constante, esse aguardar indefinido desse dia de ressurgir e ter, né, esse troféu por ter tido uma vida plena, o nosso cérebro não consegue conceber isso. Então, o que acontece? A gente acaba querendo viver uma vida de muito prazer, porque foi contado para nós, né? Existe aí uma crença enraizada em nós que depois da morte é só sofrimento, né? E se a gente continuar entendendo que depois da morte é só sofrimento e que nossos prazeres precisam ser vividos, né, aqui enquanto encarnados, a gente vai continuar plantando dor e sofrimento. E isso vai continuar sendo esse looping na nossa existência. A doutrina espírita, ela veio nos esclarecer a respeito da evolução. A doutrina espírita, ela veio nos esclarecer a respeito da necessidade da reencarnação.
A doutrina espírita, ela veio nos esclarecer da importância do sofrimento. Então, que a gente consiga perceber, né, como é bom a gente ter esse esclarecimento que a doutrina nos traz. Como é bom a gente entender que o nosso sofrimento de hoje é um sofrimento que nós causamos em um período anterior, mas que hoje a gente já tem a capacidade de compreender e fazer melhores escolhas para que o nosso amanhã seja um amanhã mais leve, seja um amanhã mais pleno, né? Que a gente, então, desconstrua essa crença desse inferno material que foi implantado em nós, né? Tá petrificado em nós como crença, e que a gente tire essa percepção para que a gente não tenha essa ideia de inferno, porque a doutrina mesma nos esclarece que o inferno está dentro de nós, o céu está dentro de nós, né? Emmanuel tem uma lição dele no livro Pão Nosso, a lição 164, ela é até intitulada O Diabo. Ele fala que o diabo, ele não é um mestre, um gigante da perversidade, né? Que se assim fosse, ele tiraria um pouco dessa grandeza de Deus. Ele fala que o diabo é o próprio homem, quando algemado em sentimentos inferiores. Olha que interessante. Então, não existe inferno, existe o lugar onde nós nos colocamos, né? E aí, Emmanuel vai concluindo essa lição, falando que a gente pode concluir, então, que não existe esse lugar de inferno, não existe esse cidadão chamado demônio, esse mestre, né? Esse gigante da perversidade. O que pode se concluir é que cada criatura apresenta uma porcentagem diabólica do seu ser inferior. A nossa personalidade é que nos espezinha do lado de lá. É a nossa personalidade representada de forma simbólica por esse Satanás, por esse diabo, né? Que a gente, com a nossa cultura, veio aprendendo e ouvindo. Ele fala que esse Satanás, esse diabo que a gente conhece, é simplesmente a nossa força contrária ao bem. É a nossa vontade de continuar no mal. É aquela parte do Evangelho de Paulo, onde ele fala que aquilo que ele quer, ele não consegue fazer, mas o que ele não quer, é o que ele faz. Porque é o homem velho tentando ainda dar para a gente as diretrizes do que fazer, né? E aí Emmanuel fala para a gente que quando o homem descobre esse vasto mundo dentro de si, né? Essa lei de amor que está dentro de nós, essa lei que Kardec brilhantemente veio nos esclarecer através da sistematização da doutrina espírita, aí a gente consegue compreender que não existe esse mal externo, que o mal está dentro. Aí a gente consegue compreender que se eu desencarno hoje e começo a sofrer, eu estou sofrendo em detrimento do que eu fiz comigo mesmo. Os meus apegos, né, que vão me colocar num lugar de sofrimento. E aí são os meus apegos em todas as esferas, sejam elas morais, os meus apegos materiais, os meus apegos, né, de glutonaria, que aí eu vou para outro plano espiritual, sentir fome, sentir frio, sentir sede. Porque enquanto eu estou encarnada, eu não estou aprendendo a desencarnar. Eu estou aprendendo a me apegar, né? Então, a doutrina espírita traz para a gente essa leveza de nos mostrar que tudo isso aqui é somente passageiro. E o que nós vamos levar para o outro lado, que é o verdadeiro, é o que está dentro de nós, não o que está fora de nós. Então, a gente vai vivendo aqui nessa vida de uma forma muito corrida, sem entender que a gente está se despedindo todos os dias de tudo que a gente vive, de tudo que a gente tem, né? E aí, Kardec e o Emmanuel, né, na lição que eu trouxe aqui para a gente ilustrar, ele fala que quando o homem descobre esse vasto mundo dentro de si, que é a própria lei de Deus, ele compreende o mal, né? Que então ele começa a combater esse mal, ele evita esse inferno íntimo, desenvolvendo qualidades divinas que elevam a sua espiritualidade superior, porque não vai adiantar a gente continuar atribuindo, né, e acreditando nesse inferno que Kardec veio nos mostrar aqui, né, essa ideia, esse esboço do que é esse inferno. Não vai adiantar a gente atribuir esse inferno exterior. O inferno, se ele existe, ele está dentro de nós, e ele está agora, ele está nesse momento.
né? E não importa o que as antigas religiões ou os próprios teólogos vieram trazendo para a gente de teoria. Hoje, o que o homem consegue compreender, né, a nossa capacidade de compreensão hoje já extrapola, independente da religião, já extrapola o que a teologia veio nos mostrar até o dia de hoje. Hoje a gente já tem a capacidade de questionar tudo isso que nos foi apresentado, né? De tal forma que, continuando ainda em Emmanuel, ainda em Pão Nosso, no livro Pão Nosso, agora na lição 42, ele fala que mesmo conhecendo as crenças, né, que nos foram apresentadas através da teologia, através das primeiras religiões, e ele até cita aqui algumas religiões que não vêm ao caso, ele coloca que hoje já não cabe mais a nós entender que existe algo externo que comanda as nossas escolhas. Hoje ele deixa claro que não existe nada externo, né? Esse diabo, esse inferno que nos foi colocado, tudo isso está dentro de nós, né? Então, para fechar aqui o estudo da noite, Kardec coloca para a gente, né? Se a gente continuar com essa crença nesse inferno material que nos foi apresentado, a gente sempre vai ter que lidar com as consequências das nossas escolhas. É simples assim, né? É claro que a gente fala simples assim, mas é algo muito forte, porque nós estamos vindo de encarnação, tentando restaurar tudo isso. Mas se a gente não mudar as nossas crenças em relação ao nosso pós-morte, a gente vai continuar repetindo, né? E a ideia desse pseudo-inferno é para que a gente entenda que as nossas ações de hoje é que vai determinar o nosso lugar de amanhã, as nossas ações de hoje, né? Então, não importa muito, em termos gerais, não importa muito como que nós vamos entender esse inferno, né? Se é com essa visão mais moral, se é com a visão mais material. O importante é entender como que a gente se conduz para lá. E se a gente compreender como que a gente se conduz para lá, a gente vai se direcionar para um lugar melhor, como nos convida Emmanuel, né? A trabalhar em nós, desenvolver qualidades divinas para elevar a nossa espiritualidade para um patamar superior. Essa é a ideia, né? Então, a ideia desse inferno material que nos foi apresentado desde o princípio até os dias atuais é uma ideia já retrógrada, ela não está mais em uso, né? É uma ideia que já está em desuso e que a gente já pode começar a pensar de uma maneira diferente. Esse esboço, né, Kardec traz aqui para a gente, esse esboço do inferno é um esboço mesmo de algo que não é real, né? E mesmo que haja esse sofrimento após o nosso desencarne, é um sofrimento que não é imposto por Deus, como os teólogos colocavam anteriormente. É um sofrimento imposto por nós mesmos, através das nossas escolhas, das nossas paixões, né? Daquilo que a gente se afiniza. Era isso que eu tinha para trazer hoje. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade, convido a fechar os olhos, elevar o pensamento a Jesus, aos amigos espirituais, agradecendo a oportunidade de estarmos reunidos aqui, conversando a respeito dessa semente que Jesus nos entregou, que é o seu Evangelho, agradecendo a oportunidade de trabalho, agradecendo a oportunidade de esclarecimento e pedindo a Jesus e a espiritualidade amiga que nos inspire para que a gente possa evoluir e continuar no caminho de paz e de amor que nos convida a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, viu, mais uma vez. Um abraço, Jesus nos... Amém.